Olá pessoal, boa tarde a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Esquenta SE4FP, o último de 2025 pelo menos, que é o ciclo de palestras que prepara o terreno para o SE4FP, o Workshop on Software Engineering for Functional Programming, que é um evento que faz parte da programação do CBSoft 2025, Congresso Brasileiro de Software, principal evento acadêmico de engenharia de software do Brasil, que vai acontecer em Recife entre os dias 22 e 26 de setembro. Hoje é 17 de setembro, então faltam menos de 7 dias. O SE4FP vai acontecer no dia 23 de setembro, uma terça-feira pela manhã, com uma programação muito boa, voltada para engenharia de software e programação funcional. O objetivo desse esquenta aqui é aquecer a agenda, mas também o coração e a mente da comunidade, trazendo conversas, tecnologias emergentes, pessoas inspiradoras do ecossistema de engenharia de software e funcional. Assistam às palestras anteriores, às entrevistas anteriores, teve conversa sobre Erlang, Elixir, Glean, sobre IA na engenharia de software, Quint, Lean, Clojure, F#, não sei se eu esqueci alguma, mas enfim. Hoje estamos muito felizes em receber Leonardo Lucena, que é criador de Potigol, uma linguagem moderna para aprender a programar, que é multiparadigma, funcional, imperativa e orientada a objetos. Quem sabe em 2026 a gente vai ter algum artigo relacionado a Potigol e engenharia de software no SE4FP 2026, que a gente nem sabe ainda se vai ter, mas está torcendo que esse ano seja um sucesso e que tenha. Ela é uma linguagem, claro, que tem um foco educacional, tem uma sintaxe intuitiva em português. Eu sei que tem alguma relação com o projeto Design Líquido. Eu entrevistei o criador do projeto Design Líquido, vai sair no podcast do professor Adolfo Neto, uma entrevista com o Leonel Sanches em breve. E o Leonardo é professor do IFRN, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, lá em Natal. Leonardo possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Inclusive, nós somos contemporâneos lá na década de 90, lá no SIM, que na época se chamava DI, Departamento de Informática. Tem experiência em Ciências da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, Ensino de Computação e Linguagens de Programação. Na palestra de hoje, o Leonardo vai apresentar para nós, como eu já disse, a linguagem de programação Potigol. E antes de passar a palavra para o Leonardo, eu vou agradecer aos patrocinadores do SE4FP, a Dashbit, que é referência em Elixir e em Erlang, Erlang Solutions, que tem forte atuação no ecossistema de Erlang, e Erlang Ecosystem Foundation, que é a fundação do ecossistema de Erlang, que apoia e conecta iniciativas globais nesse mesmo ecossistema de Erlang. Também agradecemos ao CBSoft, que acolheu o SE4FP dentro da sua grade. É um passo importante para fortalecer a visibilidade da programação funcional na academia de engenharia de software, na parte acadêmica da engenharia de software e também na indústria brasileira. Essa live está sendo transmitida ao vivo no canal do Fronteiras da Engenharia de Software e será disponibilizada em versão editada no feed do podcast Elixir em Foco. Então você pode estar assistindo agora ou vai assistir ao vivo depois. Obrigado a todos. Aproveito a ocasião para dizer, quem por acaso estiver assistindo antes de 14 de outubro, 14 de outubro a gente vai ter um evento presencial aqui na UTFPR Curitiba, o Ada Lovelace Day, que é um evento anual do Emílias Armação em Bits, dedicado a celebrar e impulsionar a presença de mulheres na ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, quem quiser conhecer mais desse evento, é só entrar lá no nosso Instagram, @emilias_UTFPR. O SE4FP também tá lá no Instagram, SE4FP_workshop, se não me engano. Tá também, eu acho, no Twitter, no Blue Sky. E também dizer que eu estou organizando um evento de Elixir aqui em Curitiba, em 8 de novembro, o Elixir Curitiba. Enfim, muitas coisas, quem quiser depois é só pesquisar aí. E, Leonardo, muito obrigado por aceitar o convite, é uma honra ter você aqui com a gente. Ok, Adolfo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vim acompanhando todos, acho que não perdi nenhum ainda, nenhuma apresentação, né? O que eu não consegui ver ao vivo, eu assisti gravado depois, é muito bom. E é um prazer poder estar aqui, né? Poder falar um pouquinho do nosso projeto do Potigol. Então, Joia. acho que eu vou compartilhar minha A palavra tela. é sua.
Já está Tá joia. compartilhada, não? Ah, Tá não, é que compartilhado tá já? aqui, mas não. Beleza. E Não, não, mas desculpa, é que eu tô vendo na transmissão ao vivo, não tá aparecendo. Ah, apareceu agora. certo. Pronto. Eu vou apresentar. Assim, eu sou professor do IFRN, né? Então eu tô a ideia é falar um pouquinho aqui, mas eu tô acostumado a ser interrompido. Então, quem tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, pode parar, né? E esclarecer uma dúvida, um comentário, né? Pode interromper, beleza? E só mostrar essa tela inicial aí, é nosso mascote e se aquecendo realmente pro SC4FP. Ok? Nosso mascote é um camarãozinho. Opa, deixa eu passar aqui. Tá vendo aí, né? Pronto. Então, falar um pouquinho sobre esse projeto que a gente tá, dessa linguagem que a gente desenvolve, eu acho chamado Potigol. O nome, assim, por falta de assim, criatividade, a gente acabou. Era uma brincadeira inicialmente, é uma linguagem de programação para potiguares, né? Aqui sou de Natal, então a linguagem da gente. Então, por falta de criatividade, acabou deixando esse nome mesmo. Seria, na prática, seria a linguagem de potiguar, né? Significa comedor de camarão. Então, Potigol seria a linguagem de programação dos comedores de camarão. Então, ok. Então, aqui um pouquinho a definição, o que é o Potigol. Então, a nossa ideia é que, ao projetar o Potigol, né, que fosse uma linguagem moderna para aprender a programar. Então, a gente tinha as linguagens mais tradicionais que o pessoal usava para aprender a programar. E estavam surgindo várias linguagens novas. Nosso projeto começou em 2011. E muita gente usava ainda o Portugal, o tinha Pascal ainda. E a ideia que a gente nossa era que a gente pudesse fazer uma linguagem que fosse moderna, tivesse os recursos das linguagens mais novas, né? E fosse, de certa forma, ela tivesse. Ele acabou, inicialmente, nem pensou em fazer uma linguagem mais puxada para o funcional, mas acabou saindo, e até porque a gente queria. A gente viu quais são os problemas que os iniciantes tinham em programar, e muitas vezes que a gente viu que o paradigma imperativo, né, era a causa desses problemas. Né? Então, às vezes era difícil ler um código, você precisava executar o código mentalmente na sua cabeça para poder compreender o que o código estava fazendo. E se a gente tivesse um estilo mais declarativo, né, que é tipo das linguagens funcionais, a gente conseguiria entender melhor o código. Você podia olhar para uma linha de código e você podia entender qual é o significado daquilo ali, sem precisar estar executando, tipo um while na sua cabeça, para saber o resultado. Então, nosso objetivo inicialmente foi criar uma linguagem com poucos efeitos colaterais, que isso aí que a gente viu que eram uma das causas da dificuldade, uma linguagem que fosse expressiva, expressar os problemas, resolver problemas que os iniciantes têm, problemas de programação, que fosse legível, que alguém até que não tivesse experiência com linguagem de programação pudesse ler o código e entender. Então, se pudesse ser usado, por exemplo, em disciplinas de física, ou de matemática, de química, e o professor pudesse apresentar o código e fosse fácil de entender. E que fosse fácil de escrever também. Então, essa é a ideia inicial do projeto da linguagem. Algumas características, né, que a gente viu. Então, a ideia que fosse uma linguagem muito paradigma, com ênfase no funcional, mas ele não queria ainda amarrar, não, só pode ser funcional. Então, a ideia é que também pudesse ser orientada a objetos e também ser imperativa. Então, ela, de certa forma, ela tenta forçar o programador a trabalhar de forma funcional, mas também permite que você possa também usar orientação a objetos, que em muitos casos nem vai atrapalhar, né? Ou então imperativa, que aí realmente contraria um pouquinho né, do paradigma funcional. Mas depende da metodologia do professor que ele vai usar. Então, se o professor quiser começar com uma abordagem mais imperativa e depois migrar para funcional, ele pode fazer isso dentro da mesma linguagem. Ou então ter uma funcional e depois mostrar aspectos da linguagem imperativa também. Okay? Mas, no fundo, assim, a linguagem permite que você possa ver os conceitos de programação funcional desde o início.
e depois poder manter aquela linguagem por algum tempo ainda, até para poder ver as diferenças com as outras. Ok? Então, assim, a linguagem a ideia é ter uma sintaxe simples, a tipagem estática. Então, a tipagem estática é a ideia que o aluno ele pudesse perceber erros de tipos de cara, né? Então, ele mandou executar o código, ver erro de tipos, o próprio compilador lá já vai mostrar. Não esperar que esses erros apareçam só em tempo de execução. Então, eu sei que no mundo tem gente que gosta de tipagem estática, outros não gostam. Assim, a minha opinião é que ajuda para quem está começando a tipagem estática. Mas também tem a questão da inferência de tipos. Então, boa parte do tempo você não precisa escrever explicitamente os tipos. Os tipos são inferidos pelo próprio compilador. E outra questão também que não era um ponto forte inicialmente, mas assim, a gente acabou colocando que tinha as palavras em português. Então, a ideia é que, por isso é uma barreira para brasileiros, a linguagem ser inglês, então vamos fazer em português. Né? É um aspecto a mais que a gente podia tentar diminuir essa barreira inicial dos alunos. Ok. E só mostrar que tem o site, né? Quem quiser dar uma olhada lá no site do projeto, da linguagem, está no GitHub, potigol.github.io, ou então no Twitter, né, que é o @potigol. Ups, tá, só passando várias aqui na vez só. Então, só um pouquinho, como é que foi a metodologia que a gente usou para desenvolvimento da linguagem, certo? Então, a ideia é que a linguagem foi, de certa forma, construída usando. Então, tem uma versão inicial da linguagem e depois a gente partiu para usar isso aí em sala de aula, até para colher o feedback dos alunos. Então, o feedback dos alunos foi muito importante. A gente, de certa forma, a gente se baseou na plataforma, não sei se você conhece, Big Crowd, que antigamente era o URI Online, certo? Então, a gente, como se diz, então a ideia é que é resolver os problemas que estão lá no URI, que basicamente são problemas de programação que você encontra nas Olimpíadas Brasileiras de Informática, na Maratona de Programação, certo? Então, a ideia é que a gente conseguisse resolver esses problemas, escrever programas para resolver esse problema que fosse de forma natural, então que fosse mais direta. Então, a gente tentou moldar a linguagem para isso. Estou acompanhando aí, né? Está em silêncio, né? Eu fico sem saber se está tudo ok. Não, pode continuar. Não, beleza. Beleza. Não... Já vai acontecer, ele dá aula assim, daqui a pouco, né, pela pandemia, né? Depois de algum tempo percebeu que tinha caído de conexão. Beleza. Então, e a ideia também é que a sintaxe da linguagem fosse tão simples quanto Python ou Ruby. Na época que começou, eu dava aula de introdução à programação e usava Ruby como linguagem. E eu achei, Ruby eu achei a linguagem mais assim, elegante que existe. Né? Então a ideia é que fosse uma coisa para produzir um código que fosse tão simples quanto Ruby. E na parte semântica, a ideia é que a linguagem fosse procurar ser funcional, né? Em primeiro lugar, satisfazer os requisitos de uma linguagem funcional. E também acrescentar também a questão das construções de programação imperativa e também de orientação a objetos, que acho que vale a pena também os alunos conhecerem esses outros aspectos. E também, em alguns casos, você pode até... Né, o funcional puro, às vezes, não seria a forma mais natural de resolver. Então, você poderia também usar outros artifícios, né, e depois, né, procurar uma solução funcional. Então, isso ia dar uma liberdade maior para o professor para seguir uma abordagem, né, que ele achasse melhor. Um pouquinho das influências da linguagem. Qualquer linguagem de programação, ela sofre influência de outras, né? Em muitos casos, você pode até pegar a genealogia da linguagem, né, de onde os primórdios lá, desde Algol, ou então desde Fortran, COBOL, né? Então, até chegar na linguagem atual. Então, mostrar que as principais influências aqui do Potigol a principal foi a linguagem Scala. Na época, eu dava uma disciplina de paradigmas de linguagem de programação, e a gente via o paradigma funcional, e nessa época a Scala estava no auge, assim, para Scala, né? Então,
certa forma, influenciou. Eu usava Scala e ainda uso, né? Mas influenciou bastante no projeto da linguagem. E a implementação do Portugal é feita em Scala. Né, Ruby também, a sintaxe de Ruby também influenciou bastante. Python também. A gente vai ver, tem coisa de Pascal também. Então, assim, um pouquinho da minha bagagem também. Também tem de Haskell, né? Até do Portugal também, né? As palavras em português. Que também tem influência. Então, várias linguagens. Que quem já trabalha com uma linguagem dessa consegue perceber, né, os traços de cada uma delas. Então, só mostrar aqui um Olá Mundos, né, em Portugal. Então, Olá Mundo a gente consegue escrever aqui, né, numa linha só. Basicamente só escreva e aí o texto lá, Olá Mundo. A gente também pode perguntar para o usuário, né, o nome dele. Então, a gente pode escrever perguntando o nome do usuário, depois ler esse valor. Lê um texto e atribui uma variável e depois escreve a resposta. E a gente usa, no caso, para escrever com o nome dentro, a gente usa o recurso de interpolação de textos. Então, foi a forma mais natural que a gente viu para poder juntar textos, né, de forma mais simples. Eu vou só mostrar aqui, só para executar isso aqui, eu vou abrir aqui o ambiente. O código tem disponível lá no GitHub para baixar, mas eu vou usar aqui o CodeSpace. Então, para quem não conhece CodeSpace, basicamente é o VS Code, né, para web. Então, é bom, claro, que a gente já pode deixar configurado. Deixa eu só ver se vocês vão conseguir ver minha tela aqui. Talvez você tenha não, né? que mudar de parar e compartilhar de novo. Deixa eu só pegar aqui o outro. Peraí. Eu vou tentar compartilhar a janela. Deixa eu só ver se ele pega aqui. Só um minutinho. Acho que abriu aí, né? Agora? Sim, sim. Agora tá ok. Pronto, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Então aqui no CodeSpace é bom porque já tá tudo pronto. Ué, então, no caso... Sumiu para mim, não sei se sumiu para todo mundo, mas sumiu para mim. O CodeSpace. Voltou. Voltou aqui. Certo, pronto. Então, aqui no CodeSpace, então, deixa eu só mostrar só o primeiro aqui. Vou apagar isso aqui. Então, para executar, né, na linha de comando, Portugal, e aqui, Olá Mundo. Então, ele vai executar e vai exibir aqui a resposta no terminal. Então, já tem um plugin também que faz o highlight da sintaxe, da linguagem. Então, dá para fazer aqui. Se por acaso fosse um erro no código, né, já mostraria a mensagem de erro aqui no código. Deixa eu só fazer o outro aqui. Então, aqui com a outra, perguntando aqui o nome. Seu nome é Leonardo. E aí já dá a resposta lá. Ok. Olá, Leonardo. Okay. Então, a linguagem, a princípio, a objetivo da linguagem é ser simples, né? Então, ele consegue escrever de forma direta, sem muita coisa a mais. Deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Eu achei interessante, se... né, que sim, pode voltar para o... Não no código, no slide mesmo que tem o código lá. Sim, pode não. Não, é que você... Eu acho que em Ruby e mesmo LX tem uma coisa antes da... que para você colocar a variável, você coloca entre chaves, né? E tem uma coisa antes da chave, qual é o nome? Jogo da velha? Cerquilha. E você decidiu não colocar nada. Foi.
Até porque algumas linguagens, acho que elas evoluíram e aquilo ali apareceu depois. Então, para no acho que talvez... No Python mesmo, se usar aquela notação de f-string, você já consegue fazer assim com a chave sem a cerquilha, né? O sharp antes. Uhum. Exato. Mas eu acho que também, até por causa da evolução da linguagem, né, então, como uma vez um recurso apareceu depois, e para manter compatibilidade, então eles colocaram algum artifício ali, às vezes um F no começo, então, alguma coisa. Aqui, como a gente já partiu, né, dessa experiência das outras linguagens, então a gente já conseguiu já fazer direto, né, sem precisar colocar nada mais. E a questão só demarcar usando chaves. Então, ainda que realmente fosse mais simples, mais fácil de escrever, né? Então, nosso objetivo é esse, que o aluno não precisasse, às vezes, um detalhezinho. Claro, depois que ele conhece, já sabe, né? Mas para quem está começando. Ok, então, pronto, beleza. Deixa eu só aumentar aqui a tela. Acho que dá para ver, né? Eu não estou no modo Sim. de... Bom. Você está na apresentação agora, né? É. Ok, então Talvez eu estou mostrando aqui os colocar tipos básicos. Assim. colocar em tela cheia, né? F11, eu acho que fica em tela cheia. Pronto, F11. Ok. Então, só mostrar aqui os tipos básicos da linguagem. Né? Então, a gente precisa dar um nome para as coisas, então a gente chamou de inteiro. O float, o double, a gente resolveu chamar de real. Tem um pouquinho lá de experiência com... Em Pascal era assim, eu lembro, quando eu estudava Pascal. O tipo lógico, né, o booleano, a gente chamou de lógico mesmo. O texto, né, um string é texto e o caractere chamamos de caractere. Então, esses são os tipos básicos da linguagem. E o que a gente também fez é a questão dos operadores, as operações são as tradicionais. A barra, né, é sempre uma divisão real. Então, mesmo que os operandos sejam inteiros, o resultado é real. Se quiser uma divisão inteira mesmo, tem que usar o div. E se quiser um modo, o resto da divisão é mod. Então, isso aqui eu também já puxando um pouquinho para matemática também, né, que seria... Se tem lá. Comparação é igual a igual e a diferença é menor e maior. Também veio lá de Pascal. E no caso, né, nos valores lógicos, tem as operações, né, o i e o ou, em português mesmo. Um pouquinho da tipagem da linguagem. A linguagem tem tipagem estática, então tudo tem tipo, né? As variáveis têm tipo, os parâmetros têm tipo, funções têm tipo. E a gente pode declarar aqui, então aqui declaração de uma variável, né, uma variável A, do tipo inteiro, e o valor é 10. Então a gente pode colocar explicitamente lá o tipo. Tem tipagem forte, então as operações, né, envolvendo qualquer valor, os tipos são checados. Tem uma tipagem forte, mas não é tão forte quanto você tem em Python. Python ainda é mais forte. Então essa concatenação aqui de um texto com um número em porta igual é permitida. Por baixo ele faz, né, ele transforma o número 10 num texto, um zero, e depois concatena. Em Python isso aí já não é permitido. Então Python é mais forte, até porque é uma linguagem dinâmica. E para evitar outros problemas, né, então eles preferiram, né, não permitir isso. Mas em Portugal não tem tantos problemas. E a gente tem também inferência de tipos. Então, geralmente, a gente não precisa colocar o tipo das coisas. Então, aqui a gente está declarando uma variável b, o valor é 20, e o tipo é inteiro. Então, o tipo já é reconhecido, porque como o tipo de 20 é inteiro, o compilador já infere isso aí para a gente. E aí não tem tipos nulos, né? Então, já para evitar outros problemas também, não tem valores nulos. E só mostrar a atribuição, né, como eu mostrei lá. A atribuição a gente pode fazer assim, dessa forma. Tem uma palavra reservada val, mas que é opcional. Geralmente eu nem uso. Então é val, o nome da variável, 2 pontos, o tipo, igual o valor. Então quando declara a variável, já tem que declarar o valor para ela. Não pode deixar sem valor. E
E como o tipo pode ser inferido, né, então a forma mais simples é simplesmente dizer que A é igual a 10. Então está declarando uma variável que é inteira. E a gente não pode, uma vez que a gente declara a variável, dar um valor para ela, não pode alterar o valor, né? Então aqui embaixo tem um erro, né? Vai dar uma recompilação sem tentar alterar o valor da variável. E aí mostra o erro dizendo que o valor já foi declarado antes. Certo? Tem linguagem que mesmo funcionais, eles permitem fazer isso, né? Que você faz um novo binding, um novo valor nessa variável. A gente preferiu não fazer isso, certo? Não, então a gente realmente foi mais restrito, né, nesse ponto. Okay. Ops. Pronto, então aqui eu vou falar um pouquinho sobre programação funcional, né? Então, Polygon é uma linguagem muito paradigma, mas como forte é programação funcional, eu vou dar uma visão aqui geral. Se der tempo no final, a gente fala também dos outros paradigmas, ok? E é só mostrar, paradigmas funcionais caracteriza, né, pelo menos aqui eu acho mais relevante, e aqui as funções são tratadas como cidadãos de primeira classe. Okay? Então, aí, consequência disso, que a gente pode ter funções anônimas, funções de alta ordem, né? As funções têm um tipo, okay? A gente usa mais também funções recursivas. E outras características também do paradigma funcional é que você tem uma ausência de efeitos colaterais. Então, o estado, né, você não vai mudar um valor na variável, então não vai mudar um valor, né, durante a execução. E você usa bastante listas, né? Geralmente a linguagem usa listas. E tem outros recursos também, compreensão de listas, como que você pode gerar uma lista. E também casamento de padrões. Então, passamos um pouquinho desses tópicos. Então, aqui é uma função, declaração de uma função em Portugal. Então, normalmente, a gente tem uma palavra reservada chamada def, que também é opcional, né? Eu também geralmente omito. Então, é o nome da função e depois os parâmetros. Cada parâmetro tem um tipo dele. Aí tem 2 pontos, o tipo de retorno, e depois igual já o corpo da função. Que a função retorna. E, como falei, a palavra reservada def, de definição, né, é opcional. Se eu tenho vários parâmetros do mesmo tipo em sequência, eu posso juntar eles num só. Então, basta especificar o tipo do último deles, né, da sequência. Isso veio lá também lá de Pascal. E o tipo de retorno, já que a linguagem infere tipos, então o compilador consegue inferir o tipo de retorno da função. Então, posso omitir o tipo de retorno. Então, no final, aquela função soma pode ficar dessa forma aqui assim. A soma de x e y, os dois são inteiros, e o resultado é x mais y. E se por acaso eu precisar de uma forma, precisar de mais linhas, né, para escrever a função, então posso definir um bloco e coloco lá. Eu não coloco igual, mas coloco um fim lá no final, para indicar que eu terminei. E eu posso, opcionalmente, na última linha, né, colocar retorne o valor, ou então não posso não colocar nada, né? O último valor avaliado dentro da função é o valor de retorno. Então retorna, às vezes, só para deixar explícito ali, para saber, né, que é o que você está retornando, mas não precisa. Ops. Ok, então só mostrar o que eu falei no início, assim, na programação funcional, as funções são cidadãs de primeira classe. O que é isso, né? Ser uma cidadã de primeira classe. A ideia é que a gente já tem cidadãos de primeira classe, por exemplo, os inteiros, strings, ou então até um tipo que a gente cria, já são cidadãos de primeira classe. Então a gente pode, por exemplo, no caso de um inteiro, a gente pode simplesmente escrever um inteiro, né, no código, número 10. Então a gente pode escrever lá o número 10. E a gente não precisa atribuir o número 10 a uma variável. Você não precisa, né, fazer um binding desse valor a um nome, ao identificador. Então a ideia é que a gente dê esse mesmo status para as funções. Então a gente pode também ter funções anônimas, que seriam as expressões lambda. Então aqui está mostrando que a gente pode escrever uma expressão lambda
né? Que é uma função anônima que é uma função que recebe 2 inteiros e tem essa setinha dizendo o que ela faz. Ela retorna a soma dos 2 valores. Certo? Então, a gente pode fazer isso com inteiros, né? A gente pode também fazer com funções. As funções podem ser atribuídas a variáveis. Então, se a gente pode atribuir o número 10 a uma variável a gente pode atribuir uma função soma a uma variável f. Né? Ou então, a gente pode atribuir uma função anônima também, né, a uma variável. E a questão de tipo, né? Então, o número 10 é o tipo inteiro. Esse ABC aí, ele tem um tipo, que é texto. Então, as funções também têm tipos. Então, essa função aqui, xy, né, do tipo inteiro, devolve x mais y, é uma função que recebe 2 inteiros, né, um par de inteiros, e devolve inteiro. Okay? E tem aqui também a função dobro, que recebe o inteiro e devolve o número real. Né? Eu estou multiplicando o 2.0 por x. O resultado é um número real. E o compilador infere que é o número real. Então, essa função dobro é do tipo inteiro, levando em real. Okay? Então, a ideia é assim, a função ser cidadão de primeira classe é isso, tratar da mesma forma que trataria qualquer valor. E isso aí vai levar a um monte de coisa interessante da programação funcional. Então, o outro aspecto também é que se a gente pode passar o número 10 como parâmetro, né, em uma função, a gente também pode passar uma função como parâmetro. Então, tem uma função aqui k, que recebe o número 10, beleza? Isso a gente já pode fazer. E também tem uma função g aqui que recebe uma função chamada soma. A gente está passando como parâmetro. Então, aqui é também a função g, eu poderia passar uma expressão lambda como parâmetro. E a forma de definir o tipo da função, a gente espera que seja, né, que seja simples. Né? O objetivo é que fique no projeto da linguagem, que fique uma coisa fácil de entender e de usar. E também a forma que a gente pode passar isso que a gente vai ver que chama uma função de alta ordem. Né? Então o g aqui é uma função de alta ordem, porque já que ela pode receber uma outra função como parâmetro. E também pode ter, já que uma função ela pode retornar um valor, então essa função m aqui recebe um inteiro, retorna outro inteiro. Então a gente pode também criar uma função h, que recebe qualquer valor, recebe um inteiro, no caso, e retorna uma função. Então, depende do valor de a, ela vai retornar ou a função soma ou a função multi, né? Para somar ou multiplicar. Só qualquer pergunta, se tiver aí, pode fazer. Teve uma pergunta aqui no YouTube, eu já respondi porque eu acho que eu sei a resposta. A pergunta é: o Potigol é uma linguagem somente PTBR, português brasileiro? Português, assim, que as palavras reservadas são em português, né? As funções são em português. Sim. E, assim, claro, a gente está trabalhando na versão internacional, né, em inglês. Uhum. E também a gente tem vários casos de pessoas que não falam português que usaram o Portugal. Então são casos bem interessantes. Né? Então, que a pessoa aprendeu um mínimo ali de português, às vezes um detalhezinho, e já fez. Que eu acho bem legal. Porque tem também esse mundo das linguagens. Tem um grupo das pessoas que gostam de programar com linguagens diferentes, né? Claro, para a gente não é diferente porque nós falamos português, mas para outras pessoas é diferente, né? Tem gente que gosta. Não sei se você conhece, quer dizer, você provavelmente conhece o Brainfuck, né? Que é uma linguagem bem diferente. Tem aquela White Space, que todos os comandos são em espaço em branco. Então, para outras pessoas pode ser uma linguagem exótica. Exato. E no caso aqui do Portugal, acho que a contribuição maior não é nem tanto ser em português, né? Eu acho que tem recursos interessantes. Português é um detalhe. Claro, algumas pessoas criticam a linguagem em português, né? Mas, assim, a ideia é que está tentando evitar uma barreira, né? Que poderia ser, né? Que é tem o inglês, né? O pessoal lá do Design Líquido, né, do Delegua, eles têm várias linguagens lá, que é muito interessante o trabalho deles. E o trabalho deles, de certa forma, a gente de certa forma influenciou também, né? A gente desenvolvendo Portugal, a gente de certa forma influenciou o pessoal que desenvolveu o Égua.
e o ego influenciou o delégua. Né? Então, de certa forma, tem todo tá tudo misturado aí, né? E, inclusive, lá o pessoal do Design Líquido também tem um plugin pro Potigol, pro VS Code, que é muito, muito bom. Então, o trabalho deles é excelente. Acho que depois vale a pena, realmente. Você já fez entrevista com eles, né? Mas é um trabalho muito interessante que estão fazendo. Pois é, então, e aqui, só mostrar aqui as funções anônimas, né? Então, a gente pode criar uma função que ela não tem nome. Não tem nome é o quê? A gente não está fazendo nenhum binding, né? Não está ligando essa função a nenhum nome. Então, a função anônima é assim, basicamente se diz, olha, é uma função que recebe duas coisas. A primeira vai chamar de x, a segunda vai chamar de y. Os dois são inteiros. E a gente vai devolver, que é a setinha, o resultado da soma das duas. Okay? Então, a gente pode fazer assim e já pode usar se quiser. Então, a gente já pode, já que eu tenho uma função, eu posso aplicar a função aqui embaixo, passando os dois parâmetros. Eu passo 2 e 3 para a função, e a função devolve a soma, né, que é o 5. E que mais? E também pode, né, se a função anônima, a gente também pode atribuir uma variável. Então, é uma forma de dar um nome para a função. E também pode passar, em alguns casos, quando trabalha com listas, tem alguns métodos para listas, que a gente pode também passar. A gente passa, né? Passa uma função anônima, que é comum, né? Você não precisa escrever a função antes, dar um nome para ela. Você já pode, na hora que está passando, você já passa a função anônima. Ela está aqui embaixo. O Lucas levantou a mão para fazer alguma pergunta. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao uso da função anônima quando a gente tiver uma função de mesmo nome definido. Porque no caso do Elixir, por exemplo, né, que eu estou pegando aqui como referência, se eu tiver num módulo a definição de uma função soma, mas eu defini uma função anônima, né, atribuída a uma variável soma, na hora que eu vou chamar essa função anônima, eu coloco um ponto entre o nome da função e a lista de parâmetros. Aí eu consigo saber se é anônima ou a nomeada. No caso do Potigol, o que aconteceria se eu já tivesse uma função soma definida, nesse caso aí? Ele ia acusar um erro de compilação? Esse é um erro de compilação. É como se você está definindo uma variável, né? Aquela variável, aquele nome já existe, né? Naquele contexto. Então, ele daria uma recompilação dizendo que já foi atribuído um valor àquela variável. Ah, legal. Ah, maneiro. Obrigado, Leonardo. Beleza. Ok. E pronto, em alguns casos a gente pode até omitir os tipos. Também, normalmente, na expressão lambda, a gente define o tipo, mas quando a função, essa função selecione, já está esperando uma função que leva de inteiros em valor lógico. Então, já que ela está esperando uma função que leva de inteiros em valor lógico, eu posso omitir o tipo. Simplesmente dizer que essa função seleciona, eu vou receber um parâmetro, um valor A, que eu sei que é inteiro, porque é a lista de inteiros, e vou devolver um valor booleano. Certo? No caso, ele está fazendo um filtro, selecionando só os valores que são maiores do que 3. E a função de alta ordem, uma das consequências também da função ser uma cidadã da primeira classe é que eu posso passar uma função com parâmetro. Então, eu posso ter uma função chamada par, que ele verifica se o número é par, né, ou não. Né? Então, eu passo o inteiro e ela devolve um valor lógico. Esse valor lógico é o resto da divisão. Né? Se o resto da divisão for 0, ela é par, se não for, não é par. E aqui está passando, né? Essa função é par como parâmetro. Né? A gente pode passar assim o nome da função mesmo, então pode passar né, uma expressão lambda. E só mostrar, né, se é um parâmetro, né, quando passa um parâmetro, ele precisa de um tipo. Então, o tipo dessa função que está passando aqui é um tipo, né, nesse caso aqui, é um inteiro levando em lógico. Mas eu posso definir qualquer tipo de função, né? Então, aqui nesse outro exemplo aqui, essa função g é uma função que leva inteiro. Então, ele espera que você passe uma função desse tipo. E as funções podem retornar um resultado. Então, as funções de alta ordem, tanto você pode passar uma função com parâmetro, no caso aqui, essa função f é a função de alta ordem, e ela pode receber um parâmetro, uma função com parâmetro,
E aqui embaixo a função H também é uma função de alta ordem, porque ela pode devolver uma função. Então nessa função H a gente passa o inteiro e ela devolve uma função que leva de inteiro a inteiro. Então essa H na verdade é uma função soma, né? Ele vai estar somando dois números, só que você passa um de cada vez. Seria uma função curried, né? Você passa um parâmetro de cada vez. Então aqui a gente chama a função H, passa o número 3, e essa função devolve nova função, que fica esperando, né, o segundo parâmetro. Quando eu passo o segundo parâmetro, ela calcula o resultado. Dá o set. Ops, tá passando rápido aqui. Deixa eu já. Onde aqui? Fui. Pronto. E as funções recursivas. Entenda minha função recursiva. A única coisa que muda na função recursiva é porque a gente não consegue inferir o tipo de retorno. Então a gente tem que colocar explicitamente o tipo de retorno. Porque senão, né, em alguns casos, poderia ser difícil decidir, né, qual o retorno. Então, precisa colocar. Mostrar que a gente tem listas. Então, as listas são imutáveis em ponto igual. Então, a gente pode criar uma lista dessa forma assim. Então, a partir da lista vazia, né, que esses dois colchetes, abre colchete, fecha colchete, a gente vai colocando os valores na frente. Então, essa lista aqui, formada dos números de 1 até 5, a gente pode construir lá com uma lista, né, na primeira linha. Então, como a gente pode já colocar da forma mais simples os valores entre colchetes. O tipo dela, né, é uma lista e eu parametrizo, né, uma lista de inteiros. Então, uso colchetes também para fazer qual parâmetro. E a gente pode acessar os valores da lista, né? Então a gente usa aqui como se fosse um objeto, né? Então a gente chama, tá chamando como se fosse um método daquele objeto, um método da lista. Então extrai a cabeça da lista, a número 1, primeiro elemento, e a cauda seria, né, todos exceto o primeiro. E a gente, a partir de uma lista já existe, a gente pode ir colocando outros elementos na lista, né? Então essa nova lista aqui pilha os elementos da lista original e ela coloca um elemento a mais. Então, a gente tem duas listas, mas não precisou copiar os elementos, nem realocar. Então, a lista é uma lista, né, simplesmente cadeada que ela vai reutilizar a outra lista. E... pronto. Uma diferença para outras linguagens é que a gente pode acessar os elementos, né, da lista pela posição. E a gente está começando o nosso índice, o primeiro índice da lista é o índice 1. Então, ao invés de ser o 0, como boa parte da linguagem faz, a gente escolheu 1. Né? Aí não é a única linguagem que faz isso, né? Outra linguagem também faz. Eu acho que o Lua faz isso. Acho que Pascal permite que você escolha qual é o índice, qual é o valor inicial do índice. Então, trabalhando com lista, a gente achou mais, né, a forma mais adequada é realmente começar com o número 1. Eu dizer que eu conversei com o Roberto Jaruzalinski, né, no CBSoft do ano passado, né, ele falou assim, nenhum ser humano começa a contar do zero. Então, principalmente eu acho no seu caso, que é uma linguagem para iniciantes, faz todo sentido começar com 1. Assim, eu sei os motivos também por que começar com 0, né? Em C faz sentido, né? Você tem um vetor, né? Começar com 0. Mas quando fala lista, a lista realmente acho um conceito que acho que faz mais sentido começar com 1. E também tem forma também de ler uma lista também, né? Tem para ler a lista inteira, simplesmente usando ler inteiros. Não precisar ler do teclado. Pode ler. E na lista também tem algumas funções de alta ordem, então aquelas clássicas, né? Você poder mapear os elementos de uma lista em outra lista. Você poder filtrar os elementos de uma lista, dando selecione. E você pode fazer um fold, né? Você fazer uma operação que envolve todos os elementos, que aqui a gente chamou de inject, né? De injetar uma função lá dentro. Então, só mostrar um exemplo aqui, né? Você tem uma lista aqui com números de 1 a 6. A gente pode chamar aqui a operação mapei, que a gente passa uma função que diz a função como é que ela vai mapear os elementos da lista original para gerar os elementos da nova lista. Então, o número 1 vai ser mapeado para 3, o número 2 vai ser mapeado para 6, né? O 3 para 9 e assim por diante. Então, usando esse recurso aqui, o código fica bem simples, né? Você está, ao invés de fazer um laço numa linguagem imperativa, fazer um for para poder fazer essas coisas,
aqui você está de forma mais declarativa. Você está dizendo o que você quer que seja feito. Então acho que fica mais fácil de entender, até para iniciantes. E tem o selecione, que é um filtro. Então você passa para ele um predicado. Predicado que é uma função que ela retorna um valor lógico, um valor booleano. Então você só consegue avaliar se aquilo ali é verdadeiro ou falso quando você souber o valor das variáveis do predicado. Então aqui está dizendo, para cada número desse, né, ele pega o número e verifica se o número é divisível por 2. Se for, esse número fará parte da lista final. Né? E depois tem o inject aqui que ele vai injetar, né, a soma entre os elementos. Então aqui, a partir da lista original, que são os números, a gente multiplicou os números por 3, selecionou os pares e depois somou o resultado dos elementos. E a gente pode encadear, né, uma coisa na outra. Né? Então o resultado de uma operação é uma nova lista, a gente já chama outra função, né? E que aqui usando mais a notação de orientação a objetos, né? De você poder usar o ponto, uma coisa. Um pouquinho diferente da outra linguagem faz, geralmente usa a linguagem mais nova usa um pipe, né, para fazer isso. Aqui também tem tuplas. Desculpa, mas já que você falou do pipe, tem plano de colocar pipe? A gente tem. Então a ideia, só não viu ainda muita necessidade, mas a ideia é que colocar, né, até para essa uma forma de estender também, né, poder colocar novas operações, novos métodos, né, uma coisa que tipo assim, você precisar colocar novos métodos para lista, para você não ter que mexer lá na classe lista, né, na definição de lista, você pudesse, né, usando pipes de forma mais fácil de estender, né. Talvez, né, a ideia é como se fosse uma forma de extensão, né. É só ver como é que seria uma forma mais fácil de definir essas operações. Eu estou vendo uma pergunta aqui no YouTube, não sei se foi antes, mas é assim, é da Emma Miranda, programação funcional. Qual é a função usada para filtrar elementos de uma lista em Potigol? É a selecione, não é? Selecione. Uhum. Tá aparecendo agora. É o nosso filtro. Uhum. E pronto. Aí tem tuplas também, né? Então tuplas é uma forma de você criar um valor, né? A ideia é como se fosse um registro no banco de dados, né? Aquela linha lá, você tem um registro, você tem vários campos, e cada campo vai ter um tipo. Então aqui João é uma tupla formada, o primeiro elemento é um texto e o segundo elemento é um inteiro, é o tipo dele, né? E a gente tem o valor para ele, então João e 21 formam um tipo, uma tupla. Também pode ter, a gente pode fazer uma tupla qualquer coisa, né? A gente junta as coisas ali, de qualquer tipo, e aí forma uma tupla. E a tupla tem aquele tamanho fixo, né? A gente sabe, no caso de João, a gente sabe que é um texto inteiro. Nessa de baixo, notas, né? O tipo é texto inteiro. E a gente pode acessar cada elemento, uma tupla, né? Pelo nome. Então, é o primeiro, pela posição, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Então, ao invés de colocar, sei lá, um colchete, um número, a gente preferiu colocar realmente o nome do campo. Certo, então tem tupla, que mais? Tá, Outro recurso que também tem, que é compressão de listas. Você poder gerar uma lista, né, a partir de outra lista, ou então você dizer como é que aquela lista vai ser criada. E se em matemática você tem compressão de conjuntos, né, uma coisa também muito usada em matemática. Você dizer como é que se define os elementos, né, de um conjunto. E então aqui está dizendo como é que você define os elementos, essa lista pares aqui. Então está dizendo, ó, eu vou pegar o valor de i de 1 até 6 e vou gerar esses elementos aqui. Então, cada elemento dessa lista aqui, nova lista que eu estou gerando, é o valor de i multiplicado por 2. Então, a gente pode fazer isso aqui. Então, aqui tem um gerador só, que é esse i, que varia de 1 até 6. E a palavra reservada gere vai dizer qual o valor que vai sair. A gente pode também fazer umas coisas mais complicadas, com vários geradores. Eu quero saber quais são as tuplas de 3 inteiros que formam um triângulo retângulo. Então, usando o teorema de Pitágoras. Então, aqui estou dizendo, faça o x variado de 1 até 15, o y também, e o z também, e verifique, né, tem um si aqui, vai verificar se satisfaz essa propriedade, né, de um triângulo retângulo. Se satisfaz, então gera essa tupla. Então, ele vai gerar aqui algumas tuplas
com os valores, né, variando de 1 até 15. E depois eu posso agora, já que eu tenho essa lista, agora eu quero saber a soma dos lados. Então faço um par aqui, ele vai gerar uma nova lista, onde eu vou pegar cada tupla dessa variável Pitágoras, e vou fazer aqui, vou extrair, né, o primeiro eu vou chamar de x, o segundo de y, o terceiro de z, e depois somar isso tudo. Então a gente já usa um pouquinho do conceito de casamento de padrões, que a gente vai ver aqui na frente. Então a ideia é que são conceitos que a ideia tentou deixar eles mais simples de usar aqui. Ups. Aí tem o se. Então aqui a gente tem uma estrutura. Ali a gente viu o para, né? O para geralmente nas linguagens é o for, né? E geralmente é um comando. Aqui o para ele é uma expressão. Esse para com gere, ele gera uma lista. Então não é um comando, ele vai gerar um valor, né? Que é uma lista. É uma coisa com se. Então a gente tem um se aqui. O se ele vai retornar um valor. A gente vai testar uma condição. Então se o x for o resto da divisão de x por 2 for 0, a gente vai retornar um valor par. Se não for, retorna ímpar. Certo? Então, sempre aqui é uma expressão. Entende que a gente pode usar o se usando o se não se. Tem um elif de Python. Então, esse teste, se o x for maior que 0, retorna positivo. Se for menor que 0, retorna negativo. No caso contrário, retorna 0. A gente também tem um casamento de padrões. Casamento de padrões aqui vai como se fosse um switch, né, que algumas linguagens têm. E retorna também um valor. Então a gente aqui chama de escolha. Então tem uma variável x aqui que a gente vai escolher o caso de acordo com o valor de x. Então a gente vai usar o x para comparar, ver se ela casa com algum dos casos que a gente tem aqui. Então ele verifica, se o x for 0, retorna 0. Se o x for n e o n for maior que 0, retorna 1. Caso contrário, se for qualquer outra coisa, se não casar com os anteriores, retorna menos 1. Então aqui está usando casamento de padrões para poder casar o valor de x com algum padrão. Ou o valor literal 0, ou então um valor qualquer, que seria o n, mas depois coloca uma guarda aqui, dizendo que esse n tem que ser maior que 0. Se for, retorna 1. Se não for, ele não casou e vai tentar casar com o próximo. Okay, então aqui é o casamento de padrões, né, de uma forma... Claro, a gente pode fazer mais coisas, os padrões podem ser mais sofisticados. E aqui também a gente pode usar para o casamento de padrões para listas. Então, você tem uma lista aqui, por exemplo, eu quero somar os elementos de uma lista. Então, essa função soma, a gente passa uma lista como parâmetro, lista inteiros, vai devolver uma lista. O que a gente faz? A gente pega a lista e vai escolher. Se a lista estiver vazia, a soma é 0. Não tem o que fazer. Se não for estiver vazia, então é porque ela tem uma cabeça e tem uma cauda. Então, a gente vai somar a cabeça e chamar recursivamente a função soma, né, para somar a cauda. Então, vai entrar novamente na função. Então, é o casamento de padrões com listas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Então, essa parte de funcional. Né? Se der tempo, eu posso falar um pouquinho da parte de orientação a objetos também, que é pouca coisa. Né? Pode falar. Certo? Então, a orientação a objetos é uma ideia que a gente possa também ter objetos. E a gente resolveu não criar uma classe, nem nada assim. Então, a gente chamou tipo também. Então, mas tudo é tipo. Desde um tipo básico, inteiro, string, uma tupla, uma função, é tudo tipo. Então a gente chamou aqui uma classe para a gente ter um tipo pessoa. A pessoa é composta por esses elementos. Então são três atributos, na verdade, né? Nome, nascimento e ano atual. E esse nome e nascimento a gente vai ter que informar esses valores na hora que for criar um objeto dessa classe. Esse outro atributo aqui, ele já tem um valor pré-definido, né? Ele é fixo, ele não vai alterar. E aqui embaixo tem um método de idade, que ele vai se calcular com a idade da pessoa. Então ele define aqui o tipo, e aqui está criando um objeto. O objeto João, que é uma pessoa, e ele está passando os valores que ele precisa.
Então, o construtor aqui desse objeto já está implícito ali dentro. Né? Quando ele diz que a pessoa tem um nome, que é um texto, e um nascimento, que é um inteiro, então aquilo ali é o construtor. São os parâmetros que a gente passa para o construtor. Então, aqui é um objeto João, e depois ele pode mandar escrever João, ele vai escrever, né, de forma amigável, né, nome do tipo e os parâmetros. E ele também pode também chamar um método, chamar a idade aqui, que a gente retorna o valor 23, vai ser calculado. Aqui a definir o tipo, a ideia também do tipo é porque para a pessoa, né, a gente tem os métodos, mas se não colocasse método, esse tipo aqui também poderia criar um registro, né, um struct, uma coisa que tivesse só atributos. Então, se não quiser falar em orientação a objetos, a gente pode criar também a mesma coisa, só que sem os métodos. Então, e é quando combina a orientação a objetos com conceitos, recursos lá de programação funcional, a gente pode usar casamento de padrões para desconstruir objetos. Então, aqui tem uma pessoa, né? É um objeto pessoa, esse A aqui, e aqui eu vou tentar casar aquela pessoa com os padrões que eu tenho aqui. Então, eu vou tentar, o primeiro caso aqui, se a pessoa for João, o nome da pessoa for João, e não importa qual é a idade dela, se isso acontecer, então eu vou devolver esse texto aqui, olá Joãozinho. Então ele casou o nome João. Nesse caso vai casar, né? Então esse A aqui é uma pessoa cujo nome é João e o ano de nascimento é 2002. Então quando ele vem aqui, a pessoa, o nome dela é João, casou. Vem pra cá. Aí vai mostrar Joãozinho. Olá Joãozinho. Se não casar, então ele vai tentar casar com a segunda linha. Então vai chamar o primeiro valor de nome e o segundo de ano. E aqui tem uma guarda, ele vai verificar se o ano é menor que 2000. Então, se o ano for menor que 2000, ele vai escrever uma mensagem, né? Dando isso. E se por acaso não for isso, né? Aí vai casar com uma pessoa e a gente tem qualquer que seja o nome que tiver e o ano, e já vai casar e fazer o binding. A gente já pode usar esses valores para gerar a expressão. Então, a ideia é que a gente consegue juntar essas duas coisas. Né? Um elemento funcional com orientação a objetos, a gente consegue fazer uma coisa que é interessante para cá. E a gente está usando a orientação a objetos sem violar nada ainda de funcional, né? Tudo é imutável, né? Então não tem nada. Ops. E também pode ter orientação a objetos em herança, aqui né, ou pelo menos interface. Então aqui a gente chama de tipo abstrato. Então tem um tipo abstrato animal, que tem um nome, e aí a gente criou aqui classes concretas, né, que as implementam essa interface. Então tem um tipo cachorro, que ele é um animal, e o gato que é um animal. Certo? Então, só que aqui no caso acrescentou, né? No cachorro acrescentou mais um atributo. Podia ter colocado também métodos. Podia ter métodos também lá em animal, que seriam herdados. E aí também quem está usando casamento de padrões para poder, no caso, né, para cada tipo. Eu estou passando um animal nessa função olá. Se o animal for um cachorro, eu vou escrever uma mensagem. Se o animal for um gato, escrevo outro. Se for outra coisa qualquer, né, pode ser que exista também, no futuro exista outro tipo, né? E aí a gente, né, escreve outra mensagem. Então a ideia é que a gente consiga também usar esses objetos, recursos, junto com recursos de linguagens funcionais. E acho que é uma coisa, né, até assim, casa bem uma coisa com a outra. Leonardo, uma dúvida nesse seu exemplo. Aí você usou gato, cachorro e eu percebi que você repetiu o atributo nome nos dois. Se você não tivesse colocado, ele ia carregar a herança mesmo de animal ou não? É obrigatória a repetição? Por enquanto é obrigatório. Obrigatório. Até porque, como está no construtor, a gente pensou em alguma forma de evitar isso aí, mas por enquanto, para simplificar, a gente tem que colocar. Entendi. Não, é só uma curiosidade, que eu nunca tinha programado em Portugal, tô achando. Em Portugal, perdão. E tô achando muito interessante, assim. Vejo bastante potencial para usar mesmo para ensinar programação. Esse é o primeiro contato com programação. Pronto, e o que mais?
Então, isso aqui de programação de orientação a objetos, né? E só para fechar aqui a parte imperativa, programação imperativa. Então, a gente pode também programar de forma imperativa. Aí muda algumas coisas. Então, na programação imperativa, a gente tem efeitos colaterais, variáveis mutáveis, tem comandos, a gente pode ter registros também. Okay? Então, a gente tem efeitos colaterais. Ops. Acho que eu passei demais aqui. Acho que meu mouse tá meio maluco aqui, às vezes dá um salto. Ops. Pronto. Então, no caso, a gente tenta privilegiar a programação funcional. Mas para permitir que você faça também imperativa, programação imperativa, então para declarar uma variável que ela pode mudar de valor, então tem explicitamente dizer, ó, tem que botar o var na frente, para dizer que é uma coisa que varia, pode mudar o valor. E a gente não usa igual aqui, faz atribuição, usa 2 pontos igual. Então, as duas coisas não são iguais, porque nesse momento o A está recebendo 10. E depois pode alterar o valor para outro valor. Então a gente evitou usar o igual aqui para as duas coisas. Então, igual só quando você faz lá em funcional para dizer que as duas coisas são equivalentes, né? Aqui é um comando, como se fosse um comando de atribuição. A gente tem lista também, a gente pode usar a lista aqui, a gente pode alterar um elemento, uma lista, mas na verdade a gente não está alterando, a lista continua sendo imutável. O que a gente faz é, quando a gente, no caso aqui, a gente tem uma lista chamada números, que a gente declara usando var, então dizendo que ó, essa variável aqui pode mudar de valor. Depois a gente fez uma cópia dessa lista. Então, na verdade, o que a gente faz, então aqui de lá a gente está mostrando números, é uma variável que está apontando para uma lista. E quando a gente faz cópia igual a números, então a gente faz com que cópia aponte para a mesma lista. E depois aqui na terceira linha, a gente está dizendo que ó, o valor na posição 3 da lista números agora vai ser 10. Então o que está fazendo? Está alocando agora uma nova lista na memória, reaproveitando o que a gente pode usar da lista anterior. Então, da posição 4 em diante, a gente consegue reaproveitar, mas criar uma nova lista. E números vai apontar para essa nova lista. Então, a gente vai alterar do começo até a posição 3. Número não vai alterar, vai criar uma lista nova e reaproveitar o que pode. Então, quando for escrever números, a gente vai escrever números já com essa nova lista. Então, esses elementos 7 e 11 no final aqui é comum para as duas listas. Mas a nova, tem um valor 10 e os anteriores foram copiados. Então, números é essa lista nova e cópia permanece a lista original. Então, não alterou continua na memória com as duas listas. Ops. Só achei a última aqui. E aí, pronto, então mostrar aqui na linguagem imperativa tem os comandos. Então, aquelas estruturas de programação funcional que a gente tem lá, que são expressões, quando elas vêm para cá, para a linguagem imperativa, elas vêm como comando. Então, se agora é um comando. Então, se ele não retorna um valor, eu mando fazer alguma coisa. Então, aqui, no caso, eu vou verificar se o x é par ou ímpar. Então, eu verifico, faço o if, o se, né? E depois eu vou escrever par ou escrevo ímpar. Ou um outro, né? Então, não tem que retornar um valor. Aí tem um para também. O para para ser um for, né? Vai repetir várias coisas. Então, aqui você vai escrever na tela os valores, de 1 até 5. E até o escolha também, né? Que você usa casamento padrões, só que o resultado não é a expressão, o resultado é um comando. Então você vai, nesse caso aqui, escrever uma coisa na tela. Então, mas é a mesma estrutura. Então, só muda que um caso você vê como uma expressão e aqui a gente vê como um comando. Então, a ideia é que a gente evitou ter que criar uma coisa diferente. Até para quem fosse migrar, né? Quem começasse pela imperativa e fosse migrar para funcional, então isso é mostrar algo. A gente vai usar de forma diferente que a gente já usava antes. O único comando que é novo aqui é o enquanto. O enquanto não faz muito sentido na programação funcional, né? Que ele precisa de um efeito colateral. Então essa condição aqui no enquanto, alguma coisa que tem que mudar, né? Porque se ele entrar aqui, ele tem que mudar para poder sair. Ou ele não entra, né? Já é falso de cara. Ou então se for verdadeiro, em algum momento ele tem que tornar falsa para ele poder sair. Então depende do efeito colateral, isso só faz sentido na programação imperativa.
Beleza, então é isso aí. Só queria mostrar aqui. Nosso camarãozinho está esquentando, né, para a semana que vem. E aqui, para quem quiser mais detalhes, nosso site, lá do GitHub, o projeto Código Aberto. Ops. Epa. Acho que é projeto Código Aberto. Deu uma... E acho que voltou agora, né? Sem querer, acho que eu bati uma coisa aqui. Tinha alguns. Ops. Peraí, só voltando aqui. Pronto. Tem alguns exemplos também, então a gente tem acho, mais de 800 códigos, programas resolvidos. A gente usa o exemplo lá da plataforma BigCrowd, então tem todos os códigos lá, quem conseguiu, mais de 800. A gente criou uma biblioteca de jogos também, para quem vamos estimular os alunos a desenvolver, a criar jogos. E... São jogos com gráfico, com interface gráfica? Interface gráfica. Então tem uma biblioteca também bem simplesinha, né, que você permite colocar coisa na tela, imagem na tela, capturar eventos do usuário. E né, que é bem... É isso. E só para terminar aqui, só queria fazer um convite para vocês, né? Convidar para experimentar, né, a linguagem Portugal e compartilhar experiências. Então, a gente está ansioso aí para ter esses comentários. Né, e qualquer relato de uso é bem-vindo. Né, uma linha, 2 linhas de comentários são bem-vindos. Né, o projeto é código aberto, quem quiser usar, né, está lá disponível. Pode melhorar também. Quem quiser, sei lá, tiver ideia de metodologia de como é que você pode usar o Portugal em sala de aula também. Isso é muito legal de fazer. Né? Tem um CodeSpace configurado para quem quiser já entrar lá e usar. Certo? Então, é isso. E eu só queria também agradecer a Adolfo aqui, porque você me forçou a atualizar o Portugal. Então, eu estava com tempo sem mexer no Portugal, tem umas coisas que eu queria mexer e eu acabei me forçando a fazer isso. Né? Então, esse desafio que você me deu aí para apresentar aqui, forçou isso. É um palestra-driven development. Né? Eu acho que você é assim, olha. É verdade. Legal. Eu vou fazer algumas perguntas assim, mas pensando que talvez alguma pessoa possa questionar. Por exemplo, você acha que a língua é mesmo uma barreira para a pessoa programar? Porque, por exemplo, alguém pode... quer dizer, alguém não. Eu sei exatamente uma pessoa, não vou dizer o nome aqui, mas a pessoa diz, não, isso é bobagem. Aprende inglês e aprende a programar. O que é que você acha dessa visão? Eu acho que não impede, né? Porque tem estrangeiros que estão usando Portugal. Então, para eles, o português não foi problema. Mas, é claro, eles já sabem programar. Então, pegar outra linguagem. Sim, mas eu estou falando assim, porque a gente tem uma tradição no Brasil de... Claro, não é todo mundo, mas várias... até nessa entrevista aí que não foi publicada ainda, o Leonel fala, né? Não, porque tem o Portugal, o visual, não sei o que, vários, ao longo da história deles. Quando eu aprendi, eu falei na entrevista, né, que eu quando eu aprendi, não foi nem assim, na verdade eu aprendi a programar antes de entrar na faculdade, mas quando eu entrei na faculdade, o primeiro curso foi com algoritmos estruturados, só que era no papel, era um livro chamado Algoritmos Estruturados, não era uma linguagem, não compilava nada. Aí eu acho que quando eu cheguei aqui, não foi nem aqui na UTFPR, eu acho que quando eu fui dar aula na PUC Campinas, aí o pessoal tinha o Visualg, enfim, tem o Visualg, tem o Portugal, o Studio, né, tem vários outros. Uma coisa que ele reclamou, o Leonel, é que acabavam sendo projetos fechados e em algum momento o pessoal parou de dar manutenção. Essa vantagem, pelo menos hoje a gente pode dizer, a vantagem do Portugal é que ele está atualizado, né, está sendo mantido. Mas, enfim, a questão é, estou lá num curso, seja de ciência da computação ou fora da área da computação, tenho que ensinar a programar, e eu falo isso como professor que dá aula para alunos que não são da computação. Eu dou aula para o pessoal de engenharia mecânica, ano passado engenharia de automação, ano passado não, semestre passado engenharia de automação. A tradição aqui na UTFPR é fazer em C mesmo, né? Mas você acha que seria melhor fazendo em Portugal ou alguma linguagem em português? Eu acho que ser em português acho que ajuda bastante para quem está começando. É uma barreira a menos, segundo o Leonel. E às vezes a gente acha que ele está só no elite, né? Mas tem aluno de todo tipo, né?
que tem uma dificuldade, às vezes, em tudo. Então, acho que é uma barreira grande que a gente pode se livrar dessa barreira, né? Então, o Brasil tem uma, assim, que acho que o Leonel fala também, né? É que, assim, tem uma grande quantidade enorme de gente, assim, que ainda tem essa dificuldade com a língua. E é muito bom você poder escrever um código lá que, mesmo que a pessoa não entenda de programação, consegue ver o código e entender. Então você não precisa ficar explicando coisas novas, elementos novos. E até a pessoa para escrever um código original, ela consegue escrever mais facilmente, por ser em português. Aí vem outra pergunta, você conhece o projeto HEDY ou EDY, não sei como é que fala, mas é HEDY, da professora Feline Hermans, lá da Holanda, e ela, é interessante porque, apesar dela ser holandesa e o projeto ser de fora, ela considera isso importante, tanto é que tem uma versão em português da linguagem dela. Pois é, e até, acho que tem essa, também tem os próprios Scratch também, né, do MIT, também tem português, trabalhando com blocos, mas os blocos são tudo em português, que eu acho que ajuda, né, até para as pessoas mais novas também. E em todo caso, né, eu acho que claro, você pode também fazer, né, aprender a programar sem ser em português, mas eu acho que é uma barreira menos que ajuda. E você pode ter linguagem, tem a imagem e o idioma, né? Então você pode ter. Então nossa ideia é fazer também Portugal em inglês, né? Então que a gente chamou até de Portugal para gringos. Então para que deixar eles de fora, né? Então vamos permitir que eles também usem Portugal, né? Sem precisar aprender português. Mas eu acho que é importante. Eu ia dizer que também, só um comentário que eu gostei, né, que tem a opção do retorne, né, não é obrigatório, mas tem a opção, é legal. A forma compacta também de funções, eu achei bem interessante, porque é quase bem parecido com o Haskell. O Haskell, às vezes, parece até muito conciso demais, né? O seu ainda tem os parênteses lá. Então parabéns, tá bem interessante. Né? Que a ideia é que fique assim, ser mais experiência do usuário, né? Hoje é um termo que se fala bastante, experiência do usuário, então, na linguagem, como é que seria mais fácil para quem está aprendendo, né? Às vezes algum detalhezinho que fica mais simples. Outra coisa que é muito legal é isso aí de você poder rodar no browser, né? Antes você usava o Gitpod, né? Gitpod veio outro parou de existir? Parou, acho que eles mudaram o foco da empresa. Acho que nem existe lá, mas é mais difícil. Tentei usar esses dias, tá? Aí você está usando. Mas aí tem outra questão, que é, quando você usa o GitHub Codespaces, eu cliquei ali e já vem um negócio de IA, né? Se o aluno, você passa o exercício para o aluno vai lá e manda o LLM, o Copilot, fazer o exercício para ele. É uma coisa boa, né? Normalmente eles não sabem programar em Portugal, as IAs. Então é uma coisa boa. Ele não vai ajudar, vai só atrapalhar. Joia. É uma coisa boa. Eu já fiz experiência de alguns alunos mandaram, aí mostraram o código, esse código não faz sentido. Né? É outra linguagem isso aqui, não é? Então é uma desvantagem ter uma linguagem assim, que às vezes é desconhecida, né? Pelas IAs, porque o aluno realmente ele vai ter que aprender sozinho, né? Ou então vai ensinar. Eu já tentei ensinar para o ChatGPT, o Portugal. Parecia que estava aprendendo, mas depois ele desaprendeu. Que na verdade o forte deles mesmo é o treinamento, né? Enfim, muito obrigado, Leonardo. Não sei se o Lucas quer dar uma palavra final aí também sobre o SC4FP, chamar o pessoal. Então, aproveitando aqui, eu acho que no início da nossa conversa hoje, o Adolfo comentou, quem sabe na edição do ano que vem a gente não tem um trabalho de Portugal e tal, mas me parece que a gente já tem para esse ano, não é, Leonardo? Sim, tem um artigo lá, né, falando sobre o uso do Portugal como ferramenta para ensinar programação funcional e engenharia de software. Tá lá, não tinha visto isso aí. Eu acho que não tem Portugal no título. Porque como o processo de revisão era blind, né, então não colocou no título, né, para evitar que... Deixa eu ver, é na seção 2, é isso? Uma linguagem multiparadigma para o ensino integrado de engenharia de software e programação funcional. 11h50, na terça-feira. Muito bom. É a última, como aqui também. Encerrando.
Sim. Então, coincidência. Isso aí, na verdade, foi uma coincidência, mas então é até um atrativo a mais para quem achou o Portugal interessante e vai estar lá no CBSoft, então vai poder conhecer um pouquinho mais, conhecer o Leonardo de perto e tudo presencialmente lá no nosso evento. Eu fiquei em dúvida com esse segundo autor. É seu parente ou é coincidência? É meu filho. Não, eu também da área. Aqui a família está toda na área. Não, eu não sei se eu vou estar sendo indiscreto aqui, mas é filho da Márcia? É. Uhum. Então não fui. É a família toda. Já, porque a Márcia também era nossa colega lá na época de mestrado, doutorado, né? Acho que ela estava uma turma à frente, já estava fazendo doutorado, mas legal. É uma na frente. E Daniel ele é formado em TI e está terminando agora em engenharia de software. Então, o SE4FP, então, ele tem laços de família, né? Porque a gente já tem o Marco Túlio Valente, o Paulo Valente, né? Verdade. E agora os Lucena. Muito bem. Acho que a gente pode, não tem problema eu comentar aqui, mesmo estando gravando e tal, o Kiev estava até brincando, falando que era o Paulo Parente. Não, o Paulo Valente, eu acho que também não tem problema falar, porque eu já falei isso, mas o Paulo Valente, a gente tem que sentar em algum momento lá, almoçar, alguma coisa, ele é engraçadíssimo, ele fica fazendo uns trocadilhos assim, em português e inglês. Eu não sabia, eu ainda não conheço pessoalmente, vou ter oportunidade de conhecê-lo lá em Recife. Certo, então é isso, para quem quiser se aprofundar em tudo que a gente discutiu aqui, de certa forma, né, mas também nos artigos que vão ser apresentados, SE4FP, 23 de setembro, pela manhã, em Recife, durante o CBSoft 2025. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Dashbit, Erlang Solutions, Erlang Ecosystem Foundation e ao CBSoft, que acolheu o evento. Essa live vai ser disponibilizada lá no podcast Elixir em Foco. Quem sabe também o pessoal lá do Elixir passa a contribuir aí com o Portugal, né? Porque eu acho que é muito legal esse aspecto de dá para ensinar programação funcional com o Portugal e depois passar para outra linguagem como o Elixir, né? Então quem está assistindo, quem está ouvindo, fique à vontade. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver em outros horários, a todos e a todas, e até a próxima. Quer dizer, não vai ter próxima mais live do Esquenta SE4FP em 2025, mas quem sabe no ano que vem. Até a próxima. Um abraço a todos.